quero compartilhar com você Efésios capítulo 5, versículo 21, 22 e 23. Diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Obediência ou submissão. Esse é um assunto indigesto, né, para nós mulheres. Mas eu queria te apresentar ele de uma forma muito simples e uma forma que honra e dê glórias a Deus, porque essa é a forma que Ele espera. O que é indigesto para a gente a questão da submissão, porque nós ouvimos o que a sociedade ensina e cobra e estimula. O movimento feminista também gerou foi um dos pontos que nos leva a essa indigestão em relação a esse assunto. Mas eu queria que você tivesse com seu coração bem aberto, bem tranquila, para ouvir o que eu tenho para compartilhar com você. O termo submissão, ele vem do militarismo, que quer dizer hierarquia. Existe uma hierarquia que devemos obedecer, que devemos nos sujeitar. E Deus fez todo o mundo, o mundo que Ele criou foi dessa forma, organizada, certo? Ele criou o mundo, criou os animais, criou o homem. O homem é para dominar todos os animais. Existe uma hierarquia, existe uma submissão, existe uma sujeição da pessoa que está abaixo à de cima. Isso em todos os lugares. Na escola, o aluno deve se sujeitar ao professor. O professor deve se sujeitar ao diretor. Num emprego, o empregado deve se sujeitar ao patrão. Se for uma empresa grande, ele se sujeita ao encarregado, ao diretor, ao gerente, e este se sujeita ao presidente. Como ovelhas numa igreja, nós devemos nos sujeitar à direção pastoral. Como crentes em Cristo Jesus, devemos nos sujeitar à direção de Deus revelada na Bíblia. E no nosso lar, por que deve ser diferente? Porque o mundo diz que nós temos direitos iguais? Por isso que no nosso lar, na nossa casa, deveria ser diferente? Pois a Bíblia diz assim, que nós devemos ser obedientes uns aos outros, respeitar uns aos outros. Sabe qual é o motivo? Se você respeita Cristo, então você deve respeitar as pessoas. Se você respeita Cristo, então você deve se sujeitar ao seu marido. E a sujeição, a submissão que Cristo coloca, não é uma submissão que venha a nos levar a uma situação de humilhação. Não. Toda equipe precisa de um líder. Nós devemos enxergar o casamento e a família como uma equipe. Precisa de um líder para que haja organização. E Deus instituiu que o líder das famílias seja o homem, o marido. Agora, como uma equipe, todos devem discutir juntos. E a hierarquia dentro do lar, e aqui nós podemos ver em Efésios capítulo 6 também, é Deus, o marido, os pais e os filhos.
A esposa se submete ao marido, a esposa e o marido se submetem a Deus, os filhos se submetem à esposa e ao marido, ou melhor, o pai e a mãe. Não é para existir uma concorrência, não é uma liderança que provoca uma concorrência. Quem é melhor, quem é pior, quem vai produzir melhores efeitos, quem produzir melhores resultados vai ser o líder. Não, não é isso, é companheirismo, é seguir. E se você tem dificuldade em relação a isso, mas acredita que existe um Deus soberano, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, faça isso pelo simples fato de você querer obedecer a Deus. Você quer obedecer a Deus? Se sujeite ao seu marido. Ouça a direção dele. E a Bíblia ela não coloca uma condição para isso. Respeite o seu marido, se submeta a ele só se ele te tratar bem. Não. Se submeta ao seu marido só se ele for cristão igual a você. Não, não está escrito isso. Submeta-se ao seu marido. Ponto. Por obediência a Deus. Se você tem dificuldade com isso, clame a Deus. Ore a Ele. Eu fui criada e educada não para casar, para ser uma profissional de sucesso. Eu me casei aos 31 anos de idade. Dos 17 aos 31 eu morei sozinha, estudando, trabalhando. E quando eu encontrei a Cristo, e depois aos 31 anos, encontrei a pessoa que Deus separou para que eu casasse. Não foi fácil. Não foi fácil obedecer a Cristo. Aceitar este fato a gente aceita, mas não adianta aceitar na teoria. Uma fé sem obras é uma fé morta, Tiago diz. E ele não está falando apenas de boas obras, ele está falando das nossas atitudes. Eu não posso dizer que eu creio em Deus, mas essa parte ele está errado. Não. Eu estou falando aqui como uma esposa submissa ao seu marido. Mas alguém que lutou contra mim mesma para conseguir chegar aonde eu cheguei. Que está muito aquém do que Deus quer. Mas eu estou te contando isso para te encorajar, para te dizer que é possível. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que toda e qualquer dificuldade que a gente tenha para obedecer a Cristo, em qualquer situação da vida, seja para obedecer a Cristo ou para fazer qualquer escolha, qualquer renúncia, é só irmos até o trono da graça e Ele derramará do teu poder e nos ajudará. Eu quero dizer que se você clamar ao Senhor com sinceridade no seu coração, Ele vai te transformar numa mulher submissa. Que Deus nos abençoe.